Já se passou uma semana e estamos de volta com a surpresa de que Fátima está morta. E este lugar tem coisas demais que Void e o resto não conseguem compreender. Eles se agarraram à esperança de que um monte de ossos os salvaria e nós também passamos a acreditar. Mas o Homem de Amarelo quer desanimá-los. Isso acabaria com a diversão e Tabitha vai ajudá-lo ou perderá algo mais valioso que a vida. No caso de Void, não sabemos se sua mente ficará sã até o fim. As visões estão mais frequentes do que nunca e ele está desmoronando. Mas antes de começar, permita-me roubar alguns segundos para agradecer aos membros do Clube Elite em minutos pelo apoio. Sem eles, nada disso seria possível. Se você quiser fazer parte da família e desbloquear conteúdo exclusivo que é atualizado toda semana, não hesite em clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Agora sim, sem mais delongas, vamos começar. O 8º episódio da 4ª temporada começa exatamente onde parou, com Roger caído após ser atravessado por um totem de madeira. Pelo menos já é manhã. E os outros monstros já foram embora, então Void tira alguns minutos para analisar o corpo e se certificar de que ele está realmente morto. Além disso, ele se preocupa com Steve, que levou uma boa surra, mas pelo menos ainda está vivo. Donna revela a Void que, sem Elgin, isso teria sido muito pior. Então o garoto finalmente decidiu ser útil, por isso seria uma boa ideia tirar o castigo dele e usá-lo para outras tarefas. No entanto, antes que Void possa tomar uma decisão, um casal começa a discutir atrás dele, pois estão com muito medo do que aconteceu e estão pensando em abandonar a casa comunal. As pessoas estão assustadas e nervosas, porque perceberam que os talismãs não podem protegê-las de tudo de ruim que aparece nesse lugar. Se isso for verdade, é motivo de preocupação, embora sempre tenham se defendido. Ou ao menos é o que Donna acredita. Pouco depois, Sofia surge com um leve sorriso, mas logo atua e pergunta a Void se o plano dele funcionou e se os totens ajudam contra os monstros da noite. Mas quando ele revela que foi um fracasso total e que quase perderam Kenny, ela diz que sente muito, embora na verdade esteja feliz por agora ter mais uma forma de brincar com as mentes deles. Antes que possam decidir o que fazer com o corpo, Alice aparece e pede ao pai que o acompanhe imediatamente. No entanto, Void já tinha pensado em uma solução e ordena a Costa que prepare uma fogueira. Eles vão queimar o cadáver completamente. No sótão, Fátima está preocupada e tem algo importante para contar. Ela conta que na noite passada viu pelos olhos da criatura e que seu grito parou a coisa tempo suficiente para Kenny se salvar. No entanto, depois que isso aconteceu, ela começou a se sentir fria por dentro, e esta manhã apareceu uma erupção em todo o corpo dela que parece como se suas veias estivessem começando a ficar negras. Ao ver isso, Void não faz ideia do que fazer. Seu filho precisa do seu conselho, mas pela primeira vez em muito tempo enfrentou algo inesperado. Isso é totalmente novo. Eles não sabem se é vantagem enxergar o destino ou uma maldição que ameaça a vida de Fátima. Por outro lado, na casa de Tabitha, Ethan começou a desenhar freneticamente, exatamente como Victor fazia há muito tempo. Seu filho desenha todos os membros vivos da comunidade para não esquecê-los caso algo aconteça. Tabitha não quer que seu filho continue passando tempo com Victor, pelo menos não por enquanto. Após o que ele disse ontem sobre todos morrerem em breve e só Ethan sobreviver, ela já não acha uma boa ideia deixá-lo conviver com ele. Retirar seu único amigo não parece ideal, ainda mais agora que a relação com o filho melhorou. Assim, ela opta por conversar diretamente com Victor. Void deixa Fátima aos cuidados do filho por enquanto. Ele precisa ir falar com Jake, que finalmente construiu um modelo dos túneis. No entanto, isso tudo parece um monte de lixo em cima da mesa e ninguém consegue entender além dele. No começo, Void não entende nada do que está vendo, mas assim que Jake começa a lhe explicar sobre os túneis, os acessos, as possíveis entradas e como eles poderiam executar o plano, tudo começa a fazer mais sentido e ele fala sem parar. Porém, o único ponto claro para Void é que a Câmara dos Ossos tem só uma entrada. E, segundo aprendeu no exército nos poucos anos em que esteve lá, isso se chama Galeria de Tiro. É um lugar onde todos morrem e disso não resta dúvida alguma. Assim, todos os planos de Jake podem ser descartados. Eles precisam achar uma solução para o fato da Câmara ser uma sentença de morte. Se atravessarem os túneis e tirarem os ossos, o que farão quando aquelas coisas acordarem e bloquearem a única saída?
Seja qual for o plano, precisa ser melhor que os anteriores. Jay não gosta nada de ver tudo o que planejou indo por água abaixo, e deixa isso bem claro. Mas Void não pretende arriscar a vida de todas aquelas pessoas, seguindo um plano que claramente é uma má ideia. Esta pode ser a última carta que lhes resta, e eles precisam jogá-la bem. Kenny diz que não precisava ser tão rude com Jake, que está tentando criar uma estratégia. Mesmo assim, Void continua certo do que falou. Eles não podem entrar em um lugar com apenas uma saída, pois certamente morreriam. Quando iam continuar discutindo, ele ouve 2 tiros atrás de si e reage rapidamente, virando-se. O problema é que só ele ouviu os tiros, deixando Kenny perplexo tentando entender a situação. Embora ele ainda não saiba, reconhecemos que são os 2 tiros do momento em que teve que matar a própria esposa. Por outro lado, Henry chega à lanchonete e vê que está uma bagunça. Ele pergunta o que houve, e a responsável diz que Void mandou tirar tudo do depósito. Eles buscam pistas sobre o homem do terno amarelo, pois ainda não sabem quem é, o que planeja ou quando chegará. Henry confessa que tem bebido muito ultimamente e está tentando parar, mas ele precisa se manter ocupado. Ao notar o pedido de ajuda do velho, ela sugere que ele a auxilie no almoço. Qualquer um pode aprender a cozinhar e talvez ele leve jeito para isso. Antes que possam mostrar a cozinha para ele, uma das caixas de som da lanchonete é ativada e começa a tocar a música favorita de sua falecida esposa. Por isso, ele precisa de alguns segundos para se recuperar desse momento estranho. Na casa comunitária, as pessoas montaram uma pira de madeira e começaram a queimar o corpo de Roger. Bem na hora em que Tabitha estava chegando com Ethan, e o menino percebe que Sofia está acenando para ele de forma amigável. Então, ele retribui o aceno. Tabitha vai ao quarto de Victor e exige que ele diga ao filho que não ficará sozinho ali, mas Victor se recusa, pois acredita que isso acontecerá. Por isso, ele considera melhor que o menino aprenda a ficar sozinho. Surpreendentemente, o garoto concorda. Ele pede à mãe que os deixe, pois quer aprender tudo que Victor pode ensinar sobre sua experiência. Se a história tende a se repetir, Ethan quer estar pronto. Afinal, foi ela quem os fez acreditar que isso já ocorreu várias vezes. Agora, cabe ao filho decidir o que fazer. No caso de Fátima, ela está completamente apavorada quando estão prestes a passar o scanner em sua barriga. Mas, ao que parece, não há nada lá dentro. Christie só pode dizer a ela que se estivessem no mundo normal, aquilo seriam apenas veias causadas pela distorção do abdômen. Mas sabendo que estão nesse lugar onde nada faz sentido, ela precisa fazer mais alguns exames para dar um diagnóstico preciso. Devido à preocupação com Fátima, Elise perde o controle e acaba insultando Christie, chamando-a de inútil. Mas seu pai ordena que ela se cale e entenda que ali nada é o que parece. Ele não o criou para descontar a raiva em quem o ajuda. Marielle comenta que pode ser um efeito colateral do que fez na noite anterior, já que ouviu que, por causa dela, Kenny ainda está vivo. Então, talvez ter afetado o monstro possa ter causado isso. Por enquanto, o único que podem oferecer é que ele fique alguns dias na enfermaria, para que possam monitorar seus sinais vitais e garantir que essa condição não se espalhe por todo o corpo dele. Ao mesmo tempo em que isso acontece, Jay não consegue encontrar uma forma de melhorar seu plano anterior. A imagem da câmara, onde estão os ossos, está gravada em sua mente, e sempre há apenas uma saída. Jay implora para Kenny que diga a Boyd que ele precisa aceitar o fato de que talvez nem todos que entrem naquele lugar saiam com vida. E alguém terá que se sacrificar para que os outros possam escapar. Talvez essa seja a razão pela qual ninguém saiu daqui antes, porque ninguém teve coragem de enfrentar essas coisas diretamente e entrar na própria casa delas. Mas Kenny responde que até o momento em que ver que ele mesmo está disposto a se sacrificar pelos outros, não fará nada do que ele pede, e que é melhor continuar pensando em mais ideias. Fora da enfermaria, Boyd espera por Christie para ser sincero. Antes, ele mentiu quando ela perguntou se ainda havia coisas. Ele não só está vendo essas coisas, como também está ouvindo, e agora sua mão não para de tremer. O pior de tudo é que a única coisa que relaciona tudo isso é Abby, sua esposa. Tudo começou quando ele visitou o túmulo dela e teve uma visão do braço dela saindo da terra e o puxando para baixo. Na casa comunitária, ele viu a foto do casamento deles em um brinquedo de criança, e a aliança surgiu do nada em sua mesa de cabeceira. Agora, ele não para de ouvir o tiro que tirou a vida dela. Sabe que o lugar afeta sua mente, mas isso é diferente. Só quer entender por que isso acontece agora.
Quando estão prestes a fazer algo que pode tirá-los daqui, ele não sabe se é sua esposa alertando para não fazerem isso ou se são aquelas coisas tentando perturbá-lo para que fracasse. Christie entende o estresse dele, mas Boyd pede que ela esqueça o discurso de Hipócrates e apenas lhe dê uma pílula para aguentar mais um pouco. Pelo menos até que Jay consiga um plano sólido e eles possam descobrir se realmente existe a possibilidade de sair desse lugar. Por outro lado, podemos ver Sofia chegando à delegacia. E ao perceber que está completamente sozinha, ela entra no quarto de Boyd e começa a revirar todas as gavetas dele, até que finalmente consegue encontrar o casaco amarelo dele. A primeira coisa que faz é colocá-lo em uma mala e volta direto para a casa de Sarah, que a espera para confrontá-la por ter sumido na noite anterior e não ter avisado que dormiria na casa comunal. Ao notar que Sarah é perspicaz e faz perguntas desafiadoras, Sofia se faz de vítima, dizendo que talvez não lide bem com a realidade do lugar e que está desmoronando. Tudo com o objetivo de que Sarah mude sua atitude e a console, esquecendo o que ela traz na mala. Sarah faz exatamente isso, para de pressioná-la e pergunta se ela precisa de roupa limpa. Elas podem ir a um lugar onde encontrará algo que sirva nela. Sofia agradece pela ajuda e entra na casa. No caso de Victor, ele leva Ethan e sua mãe a um grande container nos arredores da floresta e conta que, ao sair do esconderijo e ver os corpos, foi a primeira vez que viu o menino de branco. Ele disse que precisava de 3 coisas para sobreviver. A primeira era comida, e mostrou um container cheio de latas de pêssegos em conserva, que foi o que comeu, além de alguns insetos e plantas que foi encontrando. E fez desenhos para que Ethan os estudasse. Mas o mais difícil foi lidar com a solidão. O menino de branco disse que Victor deveria fazer amigos, mesmo que não estivessem vivos. Victor obedeceu. E fez alguns amigos imaginários, desenhou um rosto em uma caixa e conversava com ela todas as noites. No entanto, Ethan não vai precisar recorrer a uma caixa, já que Victor tem alguns bichos de pelúcia que fez com caixas de papelão e as roupas da mãe dele para que, se o que ele teme realmente acontecer, Ethan tenha algo muito melhor. Com o que conversar durante as noites, ao pensar em tudo isso, e ao perceber o que Victor está dizendo, Tabitha se irrita e pede para ele parar. Nada do que ele diz é útil, porque Ethan nunca vai estar sozinho. Ela não vai permitir. Ela diz a Victor que ele carrega não só as lembranças da mãe, mas também o amor profundo que ela sentia. Desta vez, as coisas mudarão. Ela não levará apenas Ethan para casa, mas Victor também volta com eles. Ninguém ficará sozinho, então nada disso é necessário. O estranho é que as exatas palavras que Tabitha está dizendo neste momento, Victor já ouviu da mãe dele. E isso é a gota d'água para ela. Eles decidem sair logo dali. Na lanchonete, Henry corta repolho quando um voluntário derruba uma bandeja. E o barulho o transporta para um lugar completamente diferente. Ele está em uma maca de hospital. E ao lado dele está um jovem tentando limpar a bagunça que fez. Ao perceber que o velho está acordado, o garoto chama Victor, dizendo que é o pai dele e avisa que o avô acordou. 2 segundos depois, Victor entra pela porta. E ele implora ao pai que não vá embora de novo, que fique com eles. Henry pergunta onde está. E Victor diz que ele está em um hospital e que nada do que viu ultimamente é real, mas que ele está ali para acompanhá-lo. Seu filho lembra que há alguns anos ele estava com a esposa e numa noite decidiram experimentar ácido, algo que Henry lembra perfeitamente. Victor conta que a droga tinha algo errado, causou seu coma e que estão no hospital desde então. Ele diz que o garoto era seu neto e que a mamãe pegou um avião e chegará em breve. Mas tudo parece perfeito demais para Henry acreditar. Nesse instante, ele tem um ataque e volta à cafeteria. Após ver aquilo, esquece de cortar o repolho. E ele sai correndo de lá o mais rápido que pode. No caso de Fátima, ela e Ellison estão entrando em uma discussão mais uma vez. Ele está muito preocupado com ela, mas ela está começando a pensar. O que Marielle disse pode fazer sentido. Se seu corpo pagou por tentar controlar aquela criatura, talvez isso não seja tão ruim. Uma erupção na pele por salvar uma vida não é um preço tão alto. Ela começa a achar que talvez consiga controlar o monstro, embora Ellison tema que algo pior aconteça com ela. Para ele, perder ela é assustador. Ele aguenta tudo deste lugar, mas sempre que algo acontece com ela, sente-se impotente. Fátima lembra que é a vida dela, e ele não sabe como ela se sentiu com aquilo em seu corpo. Por isso, não pode dizer o que fazer, só apoiar ou se afastar.
Essas são as opções dele. De volta com Jay. Ele perde a paciência e destrói seu trabalho em um acesso de raiva, mas depois repete a frase que Boyd lhe disse. Aquilo da galeria de tiro. Começa a pensar que pode haver um jeito, pois lembra de ter visto uma entrada de luz solar acima da caverna. Na delegacia, Boyd percebe que alguém roubou o traje. Logo depois, Jay aparece dizendo que resolveu e pede que o acompanhem imediatamente. Isso acontece ao mesmo tempo. Podemos ver Sofia entrando na casa de Tabitha e revistando tudo, exatamente como fez na delegacia. Até mesmo os desenhos de Ethan, e começa a juntar todos para levá-los. De volta com Jay, ele leva os garotos até a árvore das garrafas e tenta olhar para cima, lembrando a forma que os galhos faziam quando esteve dentro da caverna. Então ele começa a se mover devagar, tentando fazer com que os galhos fiquem exatamente como naquele momento. Quando eles chegam lá, Jay diz que eles estão parados, exatamente sobre a caverna onde estão os ossos. E se conseguirem encontrar o ponto exato onde os galhos convergem no símbolo que ele conseguiu ver, então terão sua segunda saída. Mas como os galhos superiores dessa árvore não parecem com o símbolo que ele conseguiu ver, isso significa que se trata das raízes inferiores, e o que eles precisam fazer é arrancar a árvore pela raiz, para que vejam a caverna logo abaixo. Então esse é o plano. Eles entram nos túneis, chegam à câmara e explodem a entrada, se trancando completamente e colocando alguns talismãs para garantir que os monstros não possam entrar. Uma vez que tiverem os ossos, a equipe de cima arrancará a árvore, usando os carros e as correntes, e eles poderão sair pelo buraco. No entanto, embora o plano de Jay seja sólido e tenha o apoio de Kenny, Boyd quer um plano B, ou ao menos garantir a remoção da árvore. Caso isso não ocorra, assim, quem entrar na caverna ficará preso e provavelmente morrerá. Jay, irritado, lembra que Boyd lhe pediu uma solução para um plano impossível, e ele conseguiu. Agora ele dificulta tudo. No fim, manda Boyd ir para o inferno com suas exigências. Ele conseguiu o que ninguém conseguiu. Se Boyd não está satisfeito, então ele pode ficar aqui e morrer como os outros. Isso encerra a conversa e Boyd se retira, dizendo que sem garantir a remoção da árvore, não há mais o que falar. Segundos depois, Kenny o alcança e pede para esperar. Mas, quando Boyd se vira, só consegue ver o garoto levando um tiro no peito e caindo no chão. Imediatamente, ele tenta ajudá-lo, mas Kenny acaba morrendo alguns segundos depois. E justo quando Boyd acha que o que está vendo é real, percebe que ao seu lado estão os corpos de Tabitha, Donna e Jay. O pior de tudo é ver Alice e sua esposa. Isso realmente o deixa completamente apavorado. Por isso, ele começa a gritar para o vento, pedindo que diga de uma vez o que quer dele. Agora, Henry caminha pela floresta e encontra uma pedra pintada com um arco-íris, como sua esposa costumava fazer. Ele pergunta ao vento o que são aquelas coisas e qual o verdadeiro significado delas. Ele se pergunta se realmente tudo isso é uma mentira e se o que viu no hospital poderia ser sua realidade, já que tudo era tão perfeito. Ele repete o nome do neto, Sebastian, algumas vezes, lembrando que ele tem os olhos da esposa, que lá ainda está viva e o está esperando. Ele se questiona se poderá vê-la em sua próxima visita àquele lugar e se é possível ficar. Alguns segundos depois, ele ouve novamente a mesma música e retorna ao hospital, onde Sebastian diz ao pai que realmente funcionou e que a música o traz de volta. Nesse momento, a doutora presente diz a ele que está ficando mais forte e logo não precisará mais voltar ao pesadelo, podendo viver com a família. A doutora explica que nesses casos, a única forma dele poder ficar com eles é se desconectar dessa desrealidade em que está preso. Ela o alerta sobre a necessidade de eliminar a âncora que o prende ali. Pouco depois, Henry retorna à floresta, ainda se perguntando o que significa eliminar a âncora, começando a chorar ao perceber que acabou de perder a chance de ser feliz com sua família. Então, enquanto ele tenta decifrar a mensagem oculta, nós viajamos para a enfermaria. Enquanto Christy checa os sinais vitais de Fátima, Fátima pergunta a Marielle se ela realmente acredita que poderia controlar aquela criatura, mas não consegue responder. Christy pede para que saiam e conversem em particular por um momento. Marielle esclarece que não está forçando nada. Fátima quer fazer isso, e se isso pode ajudá-los a sair dali, ela está disposta a guiá-la em uma sessão. Mas o que Christy diz em seguida faz o sangue dela gelar.
A pressão arterial de Fátima está em 53/33, agora está em 19 batimentos por minuto, o que, segundo a medicina, significa que Fátima não deveria estar viva. Isso faz Marielle duvidar do que ia fazer. Não faz sentido, e Christie já conferiu várias vezes. Fátima enfrenta algo pior que uma simples erupção, mas elas não sabem como contar. Nesse momento, a cena muda para Tabitha, que deixa Victor levar Ethan para visitar Donna e verificar sua recuperação. No entanto, o interessante acontece dentro da casa. Assim que ela cruza o limiar da porta, o telefone começa a tocar. Quando atende, pode ouvir a voz de Thomas, dizendo que precisa vê-la no trailer e que, se ela se recusar a obedecer, então fará mal a Ethan e Julie. Por outro lado, podemos ver Boyd. Recebe a visita do reverendo, que afirma que nenhum plano de Jay será suficiente, pois está decidido a não perder mais ninguém. Mas Jay precisa superar isso. Ele deve aceitar que uma missão como essa tem seus riscos. E também precisa assimilar que ter matado sua esposa foi a decisão certa. Isso não se trata de manter todos seguros e salvos. Trata-se de levá-los para casa. Vidas serão perdidas e isso foge ao seu controle. O final está prestes a se repetir e outro ciclo vai começar. Não se trata de salvar a todos. Trata-se de salvar o máximo que puder. Caso contrário, ele se tornará apenas um capítulo de uma história muito mais longa de sofrimento. Então, é hora de agir como um homem. Aceite as consequências e viva com elas. Porque ele não tem outra opção. Quando o reverendo some, Boyd percebe que ele está certo, mas isso não o impede de ficar furioso. Em seguida, seguimos com Tabitha. Ela chega ao trailer e encontra os desenhos do filho colados no teto. Mas isso não é o que realmente assusta. O que a assusta é ver o homem de amarelo atrás dela, agradecendo por ter vindo. Ele pergunta se ela já lembrou o nome dele, mas ao ver o terror nos olhos dela, percebe que não é assim, e que ainda falta muito para ela se lembrar. O velho diz que o marido dela morreu exatamente ali onde ela está parada. Ela vê o sangue dele ao lado e ele admite que o marido dela foi corajoso, por isso guardou um dos dentes dele. Tabitha pergunta se ele a trouxe até aqui para matá-la, mas ele diz que isso nunca foi o plano, já que na verdade ele pensava que eles eram amigos ou algo assim. Ele revela que desta vez foi a melhor de todas e que ela e Jay estão fazendo um trabalho fabuloso. O momento da morte dela ainda não chegou. A razão de ele tê-la trazido aqui é para dizer que desenterrar os ossos é uma má ideia. Eles acreditam que isso lhes dará uma saída deste lugar. Mas eles acabarão desencadeando um mundo de sofrimento ao qual nunca foram expostos. O que arruinaria completamente a diversão. Eles já jogaram esse jogo muitas vezes e ele quer que continue sendo divertido. Ele lhe dá a missão de desmotivar os outros para abandonarem o plano. Caso contrário, seus filhos serão os primeiros a entrar para a coleção de dentes dele. Assim termina o 8º capítulo, com um suspense total e a possibilidade de que Tabitha mude de lado para garantir a integridade de seus filhos.